Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Marques e mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. O texto que vamos meditar hoje se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos apresenta dois aspectos do caráter de Deus. Um desses aspectos é a bondade de Deus e o outro é a severidade de Deus. Deus é o único ser que tem dentro da sua capacidade, dentro da sua natureza, dois aspectos antagônicos. Então Deus ele é um Deus bom, mas Deus também é um Deus severo. E como que isso acontece? O apóstolo Paulo nos dá um conselho para a gente considerar. A bondade de Deus a gente considera sabendo que Deus nos salvou. Romanos 5:8 diz que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nascemos debaixo da lei do pecado, o nosso pecado ofende o coração de Deus, o nosso pecado, a Bíblia mesmo diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, e a despeito de tudo isso, a Bíblia também diz que o dom gratuito é a vida eterna. Deus nos amou e por ter nos amado, Ele expressa esse amor pela bondade que nos alcança, que nos salva, que nos liberta, que transforma a nossa vida. A bondade de Deus é aquilo que constrange o nosso coração, porque é o seu amor revelado em direção ao homem caído, carente, miserável, necessitado da sua salvação, e Deus estende a mão para salvá-lo. Mas a todos aqueles que não aceitaram essa fé, que não aceitaram o sacrifício de Cristo, que não aceitaram a obra do Calvário, a Bíblia revela um outro Deus, um Deus que também é severo. É um Deus que também tem castigo, é um Deus que tem uma condenação eterna para todos aqueles que vivem na prática do pecado. Todos aqueles que ainda não se arrependeram vão experimentar da severidade de Deus no dia do juízo. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que Deus ele vai pisar os ímpios como se fossem uvas no lagar. A Bíblia diz que aquele que viveu na prática do pecado, daqueles que não se arrependeram, há reservado para eles um grande e terrível dia, o dia do julgamento, onde Deus vai fazer juízo sobre todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E é para isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, para considerar a bondade e a severidade de Deus. Para quem que é a severidade? O texto mesmo nos diz que a severidade é para todos aqueles que caíram. São aqueles que conheceram a Deus e o rejeitaram. São aqueles que não permaneceram na fé. São aqueles que não querem saber dos rudimentos que Deus estabeleceu para o homem, para que ele tenha alegria completa, como Jesus mesmo disse. Mas a bondade de Deus é para aqueles que permanecem em sua bondade. É para aqueles que perseveram naquilo que Deus fez por nós. É aqueles que reconhecem a obra do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Esses que perseveram, para eles são bondade. E a Bíblia diz que a gente precisa considerar essas duas coisas. Há um tempo que nós estamos vivendo muitas dificuldades em questões de fé. São igrejas que estão se distanciando cada vez mais das doutrinas bíblicas. São quedas de homens que se dizem de Deus e estão abraçando coisas que para Deus é abominável. Estão dizendo que tem coisas certas daquilo que a Bíblia diz que são erradas. Estão mesmo se entregando à sua luxúria, paixão e concupiscência. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, no versículo 17, ele diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios deleites, apetites, aos seus próprios ventres, dependendo da tradução, mediante a palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre.
mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. O apóstolo Paulo está falando que depende do comportamento de certas pessoas, dependendo daqueles que se dizem cristãos e não são, nós precisamos nos afastar. Nós precisamos ter um discernimento para esse tempo das coisas que têm acontecido, daquilo que as pessoas chamam de evangelho e não é. Desse engano, desse sofisma que tem sido discursado em alto e bom som em vários meios de comunicação, da qual nós precisamos ter um filtro bem ajustado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que há uma bondade que nos alcança, mas também há uma severidade nesse Deus. Muitas pessoas, em nome do amor, que Deus ama tudo, estão baixando a régua da moralidade, a régua da ética, para viverem nos seus deleites. Não estão querendo servir a Cristo, estão servindo aos seus próprios ventres, aos seus próprios apetites, vivendo nas suas paixões e dizendo que o amor de Deus está corroborando com tudo isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 1, e Paulo diz: viveremos nós no pecado para que abundeis mais a graça? De modo nenhum. O texto ali no original fala de um homem que está batendo a mão na mesa e de forma raivosa está dizendo: de forma nenhum. Então nós não podemos negociar valores. Nós não podemos negociar aquilo que Deus nos estabeleceu como uma verdade que para nós é absoluta. Nós devemos viver nessa regra de fé e ser fiel a ela. O apóstolo Paulo também dá um conselho lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: conservando a fé e uma boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. A fé, ela precisa ser conservada, e junto da fé, uma inteligência, uma boa consciência, um discernimento de todas as coisas. Estão querendo perverter os nossos valores, mas Deus, em Cristo Jesus, te chama atenção hoje, para que você considere um Deus que é de bondade, tem poder para salvar, resgatar, libertar, transformar a vida do homem pecador, mas também para aqueles que endurecem o coração, Deus tem um castigo preparado. Esse Deus não é um Deus que é mau, irmão, a essência dele é amor, mas quando você o rejeita, haverá um dia de juízo que vai medir todos nós. Então eu quero nessa noite, em nome de Jesus, chamar a sua atenção. Considera a bondade de Deus. Considera a bondade de Deus. Se entrega nessa bondade. Se entrega no amor do Pai que quer te salvar, mudar a sua vida, transformar a tua história. Não resista, irmãos. Não resista, porque haverá um dia onde todos nós estaremos diante do trono da graça para prestar contas de todas as nossas atitudes. Eu quero nessa noite crer que essa palavra venha mesmo falar ao teu coração, venha mesmo chamar a sua atenção para esse tempo tenebroso que estamos vivendo. Se entregue a Cristo, porque Ele te ama, quer transformar a sua história, quer te libertar, quer te tirar desse lugar e te dar uma salvação plena que só Ele tem para dar. Que nesta noite o Espírito de Deus possa mesmo incomodar o seu espírito com essas verdades e te trazer um arrependimento, uma transformação, um quebrantamento. E aos meus irmãos que me ouvem, não negocie a tua fé. Ouça o apóstolo Paulo, alguns que rejeitaram e por isso naufragaram na fé. O teu barco da fé não vai afundar. Antes, nós vamos chegar a um porto seguro, onde o nosso capitão vai nos conduzir até as cidades eternas. Que Deus em Cristo possa abençoar o teu coração e que essa palavra possa ser mesmo um remédio para a sua alma. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Fica com Deus, meus irmãos. Aquele abraço, um beijo no seu coração.